Matheus 7 Dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Um ser humano, um mineiro chamado José de Magalhães Pinto. José de Magalhães Pinto, que foi advogado, economista, banqueiro e político brasileiro. Foi senador por Minas, deputado federal por Minas, governador de Minas, foi ex-ministro das Relações Exteriores, morreu em 1996, 6 de março de 96, no Rio de Janeiro. E ele tem aquela famosa frase que a gente cita aqui de vez em quando, né? Política é igual nuvem. Você olha a nuvem, tá de um formato, olha de outro, tá de outro formato. E quando a gente é criança, quem tem a grandeza da criança, né? A pureza da criança, seus Cícero ouvintes, eu já vi cada coisa na formatação das nuvens, né? Um urso, um cachorro. A gente via tantas coisas que aquilo que é a beleza da vida tá na pureza da gente, né? E quando a gente é criança, tem essa grandeza. Eu digo sempre aqui, a criança, quando encontra outra criança, ela não quer saber da cor da criança, se a criança é famosa ou não, se tem dinheiro ou não, se tem poder ou não. Ela gostou simplesmente. É a pureza que a gente vai perdendo quando vai ficando velho. Infelizmente, nós vamos perdendo essa pureza da criança. Então Magalhães Pinto diz que a política é igual nuvem. Você olha, tá de um formato, você olha de novo, vira outra formatação. Então é muito rápida. Aí a pessoa fala, quem é que vai ganhar daqui um ano? Você tem perspectiva analisando de hoje, né? Mas ela pode se transformar em poucos minutos, enfim. Vamos falar aqui da última eleição, por exemplo, quando o atual governador Jerônimo Rodrigues pousou aqui no aeroporto Glauber Rocha, gente. A pesquisa dava a ele 2% e 76% para Semineto. Eu lembro que quase ninguém foi receber, pouquíssimas pessoas foram receber o então candidato que estava saindo da Secretaria de Educação, o então candidato, que era secretário de Educação do governo Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, pouquíssimas pessoas. Nós fizemos aqui, juntamente com alguns empresários, com a TV Sudoeste e a AMP, quem puxou isso, fizemos um documento e entregamos a todos os candidatos na época, de algumas reivindicações que a gente fala aqui diariamente, centro de convenções, o gasoduto, na duplicação, viadutos, passarelas, Universidade Federal, hospital universitário. A gente cobrou, estava tudo nesse documento que nós entregamos a candidato na época, João Roma, que foi ministro no governo Jair Bolsonaro, ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, e Jerônimo Rodrigues, candidato do governo Rui Costa, que é apoiado pelo governo Rui Costa. Então, quando ele desceu aqui, não tinha praticamente ninguém. Negócio, pouquíssimas pessoas. Porque é desacreditado, aí vai e vence a eleição com a grandeza que venceu. Não é verdade? Então a política é igual nuvem, ela se transforma. Aí fala, Deus, você está puxando esse assunto de novo por quê? Por que você está falando desse assunto? Então vamos lá para a manchete. Ivan Cordeiro, isso aqui é uma manchete, tem agenda institucional com o governador Jerônimo Rodrigues, deputados e presidentes da Câmara Municipal de Salvador para tratar de tema de conquista. Entenderam essa manchete? Pois bem, diz a matéria, vamos lá. O presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, vereador Ivan Cordeiro, do PL, mesmo partido do ex-ministro João Roma, ex-deputado federal, então esteve em Salvador na última terça-feira, 30, hoje é quinta, né? 2. Onde participou, atenção, de uma visita institucional ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT. O encontro aconteceu no Palácio de Ondina e teve como foco a discussão de pautas de interesse do município conquistense, além de agenda com o governador, Ivan também esteve em reuniões com deputados estaduais e presidente da Câmara Municipal de Salvador
e além do Loyola, que é um monstro na negociação. É uma grata surpresa na negociação, que eu acho bacana essa coisa na política da negociação. Vocês sabem que eu cobro direto aqui da prefeita Sheila uma relação institucional republicana, porque a prefeita era prefeita de todos os conquistenses e todas as pessoas que para aqui vieram, para as pessoas que aqui passam. Então tem a obrigação de ter uma relação republicana que não precisa ser o apoio de uma candidatura à eleição ano que vem. Eu gostaria até que nessa reunião estivesse a prefeita Sheila para cobrar algumas coisas importantes, para parar de vender terreno, para chegar a 30 milhões, para agradar fulano ou ciclano. Eu digo sempre, eu falei ontem, aquele terreno de frente lá do Bem Querer, se vender ali, chega a 4 milhões. 4 milhões pavimenta 4 ruas e o dinheiro some. Mas se deixar ali a praça, vai ser para a eternidade. Em Dom João VI, sei que fez o Parque do Ibirapuera, fez, né? Em Princesa Isabel, que fez aquela reserva florestal entre Rio e São Paulo, o parque lá do Ibirapuera, olha, a Floresta da Tijuca, começou no século XIX, e eu estou lembrando hoje, no século XXI. Então, se fazem lá um parque bem arborizado, vai ser para a eternidade, mas os 4 milhões acabam no outro dia. Então ele tem consciência disso. Então a prefeita Sheila devia fazer o quê? Ir atrás do governador, eu quero isso e aquilo. Por que o prefeito de Feira de Santana está fazendo isso? Por que o prefeito, eu estou citando aqui os mais... Aqui Zé Cocá de Jiquié, que está lá cheio de obras do governo do estado. Eu, se eu sou prefeito de Conquista, eu ia. Eu lembro de um prefeito da cidade de Barra do Choça, chamado Braulio Leite. Você ouviu falar dele? Não. Braulio era uma figura, rapaz. E Braulio ia para aquelas secretarias, ele era oposição, ele foi eleito pelo MDB e o governo pertencia à ala comandada por ACM, o avôzão. E ele, mas mesmo assim, ele ia atrás de obras, atrás de financiamento, atrás de apoio, atrás disso, atrás daquilo. E ele saía esquecendo chave do carro no lugar, bolsa no outro e voltava. Então, ele passou a ser uma pessoa querida no governo, mesmo sendo de oposição. Então, Braulio Leite é um grande exemplo disso, ex-prefeito da cidade aqui de Barra do Choça. Então, em função desta ida do presidente da Câmara de Vereadores de Conquista, Ivan Cordeiro, juntamente com outros vereadores e também com deputados estaduais, na presença do secretário Loyola e com o governador Jerônimo, para reivindicar algumas coisas para a Conquista, e isso é importante. Eu aplaudo isso, gente, porque nós brigamos por isso. Essa relação republicana, nós cobramos disso. Eu queria que a prefeita Sheila pudesse fazer isso. Aí, veja o pricocó. Existe essa palavra, Cícero? Pricocó. Se não existe, você acabou de inventar. Então veja o pricocó que aconteceu. Vou até pegar aqui um áudio que o vereador Ivan Cordeiro me mandou. Vou mandar aí para vocês, que eu vou pedir também esse áudio. Vejam, observem bem o que ocorreu. Vê se chegou aí, Cícero, que eu vou lhe pedir já já. Vamos para outra manchete. Ivan Cordeiro, presidente da Câmara de Conquista, é retirado da presidência do PL de Vitória da Conquista após encontro com Jerônimo Rodrigues. Após essa reunião, olha o que pricocó aconteceu. Numa relação institucional, eu vejo assim. É por isso que eu aplaudo. Não quer dizer que ele está apoiando o governador Jerônimo, mas ele, como uma pessoa que representa o município, uma pessoa que tem mandato popular, ele tem que ir atrás de quem quer que seja para trazer as coisas para a Conquista, para não estar jogando o nosso dinheiro no mato, fazendo coisas que, pelo amor de Deus, né? Eu já falei aqui que o governo do estado gastou quase 500 mil num projeto para Lagoa das Bateias. Mas
essa vaidade, a vaidade besta que nós temos. Que eu sou prefeito de Conquista, mesmo eu fazendo algumas obras, eu ia atrás do governador. Governador, o senhor já fez aquele projeto. Vamos juntar com a gente aqui para transformar aquilo mais belo do que é, mais aconchegante do que é, para dar essa área de convivência. E eu já dei a ideia, inclusive, para juntar com o antigo aeroporto Pedro Tarsila de Figueiredo, juntar tudo ali, fazer um grande parque ali. Claro, você pode fazer em um centro administrativo sem problema nenhum. Né? Então, o presidente do PL na Bahia, o ex-deputado federal e ex-ministro João Roma, determinou a retirada do vereador e presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro, do comando do partido na cidade. A determinação ocorreu, portanto, ontem, quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Um dia após o Edil se encontrar com o governador Jerônimo Rodrigues e o secretário estadual de Relações Institucionais, Adolfo Loyola. O secretário Adolfo Loyola também teve com o vereador mais votado de Conquista. O vereador Diogo Azevedo esteve também. Em função dessa reunião com Adolfo Loyola, está tendo um pricocó com a prefeita Sheila. Depois eu vou falar sobre isso. Vamos manter aqui nessa relação louca aqui com o presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, e o ex-ministro João Roma. E aí eu perguntei, vereador, e aí? Como é que fica a situação? E eles nos falam aí agora. Não existe nenhuma aliança partidária nesse sentido. O que existe é uma união de esforços em benefício de Vitória da Conquista. Conquista não é uma ilha, Conquista não pode ficar isolada. A gente precisa de progresso, de desenvolvimento. Eu tenho dito que a vocação de Conquista é ser grande. E para ser grande a gente precisa de mais investimentos, não é? De mais oportunidades, de expandir a nossa indústria, por exemplo. Ontem mesmo tive uma reunião com a FIEB aqui na Câmara Municipal, tratamos sobre a questão da indústria. Então tem diversas pautas para a Vitória da Conquista avançar. E a gente não pode ficar isolado. Nós precisamos buscar os recursos, os investimentos, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, independentemente da questão partidária de quem esteja chefiando esses poderes. Então, repito, enquanto presidente da Câmara, preciso exercer esse papel institucional de defender a Vitória da Conquista. Então, o que está aqui em jogo é o futuro de Conquista. E por isso nós estamos lutando, por isso nós respeitamos as diferenças partidárias e sentamos com o governador Jerônimo para tratar sobre Conquista, sobre as melhorias para a Conquista. Então é nesse sentido que a gente vai seguir representando também a Câmara de Vereadores. Eu não falo em meu nome sozinho, eu falo em nome dos 23 vereadores, em nome de uma Câmara que cada vez mais está pautando a Vitória da Conquista, está representando Conquista. Então a gente vai seguir nessa caminhada, nesse ritmo, buscando sempre essas melhorias. Conquista precisa avançar na educação, precisa avançar na saúde, no transporte público de qualidade, e a gente precisa estar sempre pronto para dialogar e respeitando as diferenças partidárias, mas lutando sempre pelo nosso progresso, lutando sempre pelo crescimento do nosso município. Muito bem, merece aplauso. Ou eu tô ficando louco? Se nós cobramos isso aqui o tempo inteiro, quando a pessoa toma uma atitude desse sentido, eu queria que a prefeita fizesse isso. Fosse atrás de outros governantes de forma republicana, sem prestar romper com seu apoio a CM Neto. Não tem problema nenhum. Mas a cobrança a senhora tem que ir, prefeita, em nome de 400 mil habitantes ou mais, em nome de um público flutuante de mais de 2,5 milhões de pessoas, em nome de uma geração que está chegando de crianças que não podem gritar para pedir isso, para exigir isso, mas a senhora pode em nome da gente. Eu já coloquei aqui por diversas vezes à disposição. No dia que a senhora for, nos fale que nós vamos com a senhora.
para cobrir, para publicizar isso, sem cobrar um tostão. Porque nós não somos como os bandidos que temos aí na imprensa municipal. Nós temos a imprensa boa também, claro, mas uma grande parte é de bandidos, sanguinários, ladrões das esperanças do povo. Ladrões da esperança do povo, porque eles fazem a imprensa de forma sanguinária, são hienas da imprensa. Eu sei quantas eles estão recebendo, e estão recebendo muito, inclusive cargos. Você pensa que é brincadeira? Pois nós não, prefeita, nós iríamos com a senhora com uma boa vontade imensa. Sem ter custo para a prefeitura, sem ter custo para a prefeitura, nós iríamos com a senhora para cobrir, para publicizar e aplaudir a senhora. Nós estamos indo com a prefeita junto ao governador. Exigir e cobrar as coisas importantes para o município. Estamos indo a Brasília. Nós vamos com a senhora. Conte com a gente. Porque nós precisamos sair dessa coisa tacanha, avarenta, mesquinha, somítica, pequena, baixa, miúda, limitada. Nós precisamos ser grandes. Olha, nossa assessoria já está tentando aí marcar com o ex-ministro João Roma para falar com a gente. Nós já estamos aí tentando. Aqui ainda antes do final eu vou falar que dia nós vamos ter entrevista, porque aqui nós damos o direito ao contraditório. A imprensa grandiosa faz isso. Não se dispensa imprensa mesquinha, pequena, miúda, safada. Ladrões! Ladrões da esperança do povo! Ladrões da esperança do povo! Essa imprensa nós não queremos! Vagabunda! Miúda! Nós temos que ter a grandeza, e isso a nossa direção nos cobra. O contraditório tem que ter. E não tem bate-boca que a gente não vai para réplica. Exatamente para respeitar quem chega na sua casa. E nós tratamos todos com respeito. Então, prefeita, segue o exemplo do presidente da casa, Ivan Cordeiro. Segue o exemplo do presidente da Câmara de Vereadores. E vamos juntos. Conte com a gente sempre para o bem de Vitória da Conquista. E atenção, nós já está marcado então. Quarta-feira, o ex-ministro João Roma fala com a gente. Porque aqui tem direito ao contraditório, sim. Marcado, então anote aí. Quarta-feira, o presidente do PL estadual, ex-deputado federal e ex-ministro do governo, Jair Messias Bolsonaro, vai falar com a gente ao vivo, direto de Brasília, sobre essa situação e a situação do PL e as eleições de 2026. Viva a conquista grande, viva a conquista altiva, viva a conquista respeitada e viva a conquista melhor a cada dia para todos nós. Toca o barco. Deusdete Dias, colocando os pingos nos is.